em linha de introdução ao que eu vou falar, é lembrar um pouco do momento que estamos vivendo, né? Essa é a era da comunicação, não há dúvida, é a grande revolução que vivemos. O mundo já passou por algumas grandes revoluções. Essa é a revolução da tecnologia, a revolução da comunicação. A despeito disso, nós tivemos muito poucos experiências que avaliam o impacto da comunicação no nosso dia a dia. Alguns países já desenvolvem essas experiências há muito tempo. Os Estados Unidos, desde a década de 50, faz um experimento, primeiro começou com o Ash, né, conhecido como experimento de Ash, onde ele estudou, ele colocava 4 ou 5 pessoas combinadas entre si, menos uma. E ele então apresentava uma tabuleta onde ele pedia que alguns dissessem que 3 ou 4 riscos equivaleriam, qual daqueles que equivaleria àquele risco menor que ele destacava. Todas as pessoas combinadas apontavam um determinado traço daqueles que ele selecionava, enquanto que aquele outro, que não estava combinado com os demais, acabava seguindo a maioria, mesmo que ele tivesse consciência que aquele pequeno pedaço não era o mesmo, que aquele traço não era o mesmo. É o que denominamos efeito manada hoje, e que só apenas ilustra o que eu vou dizer, porque para vários países do mundo que já colocaram televisão nos julgamentos, que já colocaram e que já debateram judicialmente o impacto da cobertura jornalística, se prejudica ou não o resultado do julgamento, vários desses países estão desenvolvendo pesquisa, e pesquisa séria, qual é o impacto disso. Nós ainda não tivemos efetivamente nenhum caso específico onde esse tema foi debatido. Tivemos aquele caso Richthofen, né? Mas ainda assim não chegou a Tribunal Superior. O impacto da cobertura do julgamento, se ele deveria ser transmitido ou não, o júri, e qual o resultado do impacto da cobertura no julgamento. Mas nós não tivemos nenhum caso julgado em Tribunal Superior. Eu quero começar essa jornada aqui, já começar com esse pedido de desconto. Eu fiz assim, para desencadear melhor a minha ideia, eu fiz assim um pequeno filmete da história. Começa com o que o Saldanha falou no final, Antígona, que revela também a força da mulher, mas Antígona ela tem uma passagem muito interessante e que permite assim muito amplo debate, até de ordem psicológica, né, psicanalítica. Antígona desafia o decreto do imperador, porque o irmão dela fora morto e ficara insepulto. Para poder ir lá, e se acreditava na Grécia Antiga que quem não tivesse uma sepultura ficava vagando pelo resto dos tempos, então tinha que ser enterrado, com seus pertences, inclusive. Mas Antígona, vagar pela eternidade, desafiou o decreto e ela própria foi lá para enterrar o seu irmão. Acabou que ela também, numa versão de Sófocles, ela acaba capturada e ela também é enterrada viva. Mas ali se permite um primeiro questionamento que foi o Saldanha que fez. O que é verdadeiramente justiça? É possível desafiar o decreto quando o decreto é injusto? Aí nós vamos para 1890, teve o primeiro artigo, nesse brevíssimo filmete que eu passei aqui, tem um artigo muito interessante chamado Right to Privacy. É um artigo escrito pelo Warren, um advogado renomado de Nova York, da mesma escola de Brandeis, que foi um juiz da Suprema Corte americana, bastante conhecido. O Warren até foi vítima de uma tragédia, ele se suicida, mas Warren e Brandeis, na década de final do século retrasado, escreve esse artigo, que é hoje uma das maiores referências no mundo.
ele ficava muito incomodado, ainda não há um consenso sobre de quem teve a ideia pelo artigo, mas eu creio que foi o Warren, porque ele ficou muito incomodado que colunistas sociais compareceram a um casamento. A filha dele casou-se, vários jornalistas compareceram a esse casamento e, naquele momento, com a utilização do telégrafo, passaram notícias sobre quais os canapés que estavam sendo servidos, que bebidas serviram, e aquilo publicado no dia seguinte no jornal incomodou muito. Estamos na era do telégrafo. Aquilo incomodou muito a invasão da privacidade dele, que era, embora juiz da Suprema Corte, era uma festa privada. Então ele começa a questionar o direito à intimidade, o direito à privacidade. E isso vamos saltar agora para a Corte Constitucional Alemã. Em 1951, ela tem um caso emblemático para julgar, ministro Fux, que só agora a Suprema Corte Brasileira recentemente julgou, que é o caso das biografias não autorizadas. A Suprema Corte Alemã julga o caso Mefisto. Foi um livro escrito por Klaus Mann, era biográfico relativo ao seu cunhado, que ele dizia que servira, para poder ser o diretor do Teatro Nacional da Alemanha, ele servira a Alemanha nazista. E ele, então, coloca tudo no livro, que é um sucesso mundial, chama Mefisto e é de Klaus Mann. E, na época, a Suprema Corte foi chamada a decidir se poderia impedir a publicação desse livro, que teria conotações biográficas. Num primeiro momento, a Suprema Corte impede a publicação do livro. Só liberou depois que ele faleceu, que o biografado faleceu. E agora, dando um salto, já aqui para chegar no ponto que me interessa, vamos à La Manada, que é um julgamento espanhol realizado há 2 anos atrás, onde o juiz julgou no final do ano passado, deu a sentença nesse ano, e é um juiz basco, né? Onde se julgou ali a violação de uma adolescente, e ele acabou tendo que dizer se ela consentira ou não no estupro coletivo. E esse caso, La Manada, quando ele foi anunciar a decisão, e ele fez isso em público e com transmissão direta, houve uma rede de revolta na Espanha inteira e uma contra-revolta também dos juízes na rede social, dizendo que não, que ele cumprira com a sua obrigação em fazer um entendimento sobre o caso concreto. Pois bem, nós estamos lidando aqui, quando eu falo de interferência de mídia no resultado do julgamento, estamos lidando com o direito da personalidade. O direito da personalidade é o guarda-chuva que engloba honra, intimidade, imagem, informação, expressão, no fundo e ao cabo, a dignidade da pessoa humana. Num mundo de hoje, onde nós temos 95% das casas, das residências, tem televisão. 95% das residências do Brasil e meio que um percentual que se segue nos países civilizados do mundo todo. Estima-se que em 2020, cerca de 1/3, quase a metade, um pouco mais de 1/3, são quase 3 bilhões de pessoas vão estar conectadas na internet. Nós estamos falando no mundo de hoje do algoritmo que decide o contrato que nós vamos fazer, contrato disposto na internet. Esse algoritmo decide qual a pessoa que vai ser entrevistada no emprego, e esse algoritmo, com inteligência artificial, com drones, com tudo mais, nós não temos ainda um regulamento sobre o funcionamento do algoritmo, que pode, inclusive, ministro Fux, exercer uma função discriminatória de gênero, de cor, de tudo, dependendo de como você alimenta o algoritmo. Nós estamos falando de um mundo que acabou de entrar em vigor na sexta-feira uma resolução
da União Europeia, onde a prevalência é o resguardo do sigilo de dados, né? Quem de nós não recebeu aqui inúmeros e-mails de empresas estrangeiras se adaptando a essa política de comunicação? Hoje, nós falamos em propaganda eleitoral, está aqui o ministro Fux, que é o presidente do TSE, onde se discute muito a questão da disseminação de notícias falsas, post-truth ou fake news, como se queira. E a nossa relação com as novas tecnologias também desafia a argúcia não só dos juristas, mas também de quem tem o encargo de elaborar as leis. Essa colisão, né, do direito de personalidade, dos direitos fundamentais, aparente colisão com as novas tecnologias, desde lá de Antígona, de Brandeis, do telégrafo, essa aparente colisão, ela é administrada pelo judiciário com uma temática que se chama ponderação de valores. O que nós, juízes, fazemos quando são confrontados esses aparentes conflitos entre os princípios da Constituição, com o princípio da intimidade, da dignidade da pessoa humana, com o direito à informação. O que nós fazemos é uma espécie de ponderação desses valores com algumas regras, que são consideradas regras não escritas, mas adotadas por todos nós, porque é da doutrina constitucional. A primeira dessas regras diz, e aqui entra um primeiro debate, como é a forma de um juiz constitucional se legitimar? Já que a escolha do juiz constitucional não é pelo voto. Como é feita essa legitimação? Ele precisa ter o respaldo da sociedade nas decisões que ele vai adotar? Essa legitimação ocorre em que medida? Pois bem, como eu diria, temos algumas regras. Nós chamamos, a doutrina americana chama, especialmente o do Dworkin, chama do juiz Hércules, um juiz imaginário, onde ele vai aplicando alguns princípios para resolver o que ele chama de hard cases. Então ele aplica o princípio de que não há hierarquia entre os diversos princípios da Constituição. Direito à intimidade tem o mesmo valor do direito à informação. E ele precisa solucionar no caso concreto aquele conflito. Como ele faz? Ele faz aplicando a regra do interesse público. É esse que prevalece. E ele faz aplicando a regra da razoabilidade da decisão, da ponderação, do equilíbrio. Então, o juiz constitucional se legitima quando ele interpreta esses princípios, ele se legitima dessa maneira, fazendo essa ponderação, não seguindo a corrente majoritária da opinião pública. Isso porque, em determinadas situações, disse aqui o meu colega Benedito Gonçalves, ele precisará adotar posições contra-majoritárias. Quando que ele faz isso? Não é no ativismo. Isso não pode ser ativismo. Quando ele assume posição contra-majoritária, ele só faz isso porque o parlamento, por exemplo, não pode decidir sobre união homoafetiva. Por que não pode? Porque ele é dividido. A posição majoritária é contrária ao casamento homoafetivo. Então, é o judiciário que dá vida aos direitos da minoria. Isso é democracia, isso é atuar em posição contra-majoritária, só nesses casos. Fora daí é arbítrio, quando ele ativa, quando ele interpreta a lei de uma maneira que o legislador vedou, tecnicamente, não é ativismo, é interpretação contrária à lei. A nossa TV Justiça, como se sabe, ela teve uma origem, teve uma criação, teve uma regulamentação e ela é hoje administrada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. O que tem de novo
não é a transmissão das Supremas Cortes. O que tem de novo é o formato de transmissão de julgamentos em primeira e segunda instância. Isso sim é que é a nossa grande preocupação sobre em que medida essa cobertura jornalística pode interferir no resultado final do júri, do juiz, do julgamento colegiado, porque o Supremo Tribunal Federal seria para nós um absurdo supor que um ministro da Suprema Corte iria se deixar influenciar por uma transmissão ao vivo. Além do mais, nos tempos que vivemos, com possibilidade de transmissão pelo canal YouTube, e essa é uma condição dos nossos julgamentos, porque eles são todos públicos. Nós, ao contrário de outros países, nós fazemos julgamento público, deliberação pública. Basta colocar lá o YouTube, transmitir direto. O problema não é a televisão. Então, a nossa grande questão é, e eu não vou perder tempo com TV Justiça no Brasil e nos outros países, eu vou partir para 3 casos, para encerrar, que obtiveram julgamento. Como eu disse, nós não temos ainda um precedente de Corte Superior, nem do Supremo, nem do STJ, sobre impacto da cobertura jornalística nos julgamentos. Mas temos alguns casos internacionais. Eu pensei 3 da Corte Suprema Americana. Vou começar com o caso chamado Hampton, que a maioria daqui ainda não era nascido, mas na década de 36, na década de 30, mais precisamente, no ano de 1936, houve um grande sequestro do filho do Charles Lindbergh, que foi objeto de grande especulação pelo mundo todo, né? 2 anos depois do sequestro, que abalou a história do jornalismo mundial, 2 anos depois se localizou o autor do sequestro. E ele acabou sendo preso. Ele sempre negou o crime, em todo momento. E esse júri, nos Estados Unidos, foi reputado por um juiz da Suprema Corte como um julgamento circense, justamente porque havia uma cobertura estrépida da mídia, das pessoas, e embora aquele impacto no júri que se formou para julgar o caso tivesse sido reconhecido pela maioria dos juristas que examinaram a questão, a ponto de o governador ter concedido um indulto para a execução, ele teve que voltar atrás um dia depois e autorizar a execução pela cadeira elétrica. Tamanha foi a revolta da população. Então, ele sempre negou o crime e é uma das maiores dúvidas que se tem sobre o impacto do julgamento. Depois daquele caso, do caso Hampton, a Suprema Corte foi chamada, em 1965, a decidir um caso. O caso East versus Texas. Nesse caso, que se dizia que o réu era amigo do presidente da República, foi também feito um grande estrépito para as notícias daquela situação, e ali um juiz da Suprema Corte, que acabou proibindo a transmissão, e a partir de então se proibia julgamento televisionado em todas as cortes estaduais, é porque no Texas havia uma lei permitindo esse julgamento. Esse caso East, um juiz da Suprema Corte que foi encarregado de julgar aquele caso, ele dizia da dessacralização da corte com a divulgação do resultado do julgamento. Foi só em 1981, no caso Chandler versus Flórida, que houve a suspensão dessa ordem proibitiva de transmissão de julgamentos. Então, ainda é um tema onde se realiza no Reino Unido, nos Estados Unidos, muita pesquisa para se saber se é possível ou não a transmissão e se ela interfere ou não no resultado dos julgamentos. Nós aqui já chegamos às nossas conclusões, que eu vou expor aqui de uma maneira, como eu disse, ainda desordenada, mas
são reflexões que eu fiz a partir desses estudos. São assim: com as novas mídias e redes sociais, a televisão nas cortes passa a ser inevitável. Não é esta a causa que pode prejudicar o resultado do julgamento. Aí, em seguida, a segunda conclusão, que é o ponto principal do nosso debate, uma chamada ao debate com os jornalistas. Seriedade e responsabilidade na cobertura jornalística, com resguardo à dignidade da pessoa humana e a presunção de inocência, devem preponderar juntamente com o interesse público na divulgação da matéria. E, por fim, a ideia de que não deve haver heróis ou vilões. O que há, na verdade, é o cumprimento da lei. Muito obrigado.